Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre o Deus morto de Friedrich Nietzsche. O que ele quis dizer com isso? Vamos à história. Quem foi Friedrich Nietzsche? Nietzsche foi um filósofo, filólogo também, crítico cultural, poeta, compositor prussiano do século XIX. Nascido na atual Alemanha, escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia e a ciência, exibindo numa predileção por metáfora e ironia. Até aí tudo bem? Então Nietzsche foi esse filósofo que tentou descrever Deus. Mas de que Deus ele falava quando ele quis dizer que aquele Deus ele declarou como morto? O último livro que eu li, chamado A Solidão de Deus, o autor ele descreve que Friedrich Nietzsche ele estava declarando a morte de um Deus individualista que serve a princípios comuns, como o panteão criado pelos gregos. Afrodite, qual seria a deusa do amor? Então, ela seria responsável em trazer esse tipo de sensação para as pessoas que acreditavam naquilo que ela fazia. Na igreja de Corinto, ela era conhecida como Quedesha, era uma deusa e também conhecida como Diana. Essa deusa, os coríntios, eles ficaram tão perversos ao ponto de usar o termo corintianizar para se associar à relação íntima sexual com uma outra pessoa. É o seguinte, senhores, então, que Deus Nietzsche ele declarou a morte? Ele declarou a morte de um Deus que era visto para trazer os deleites das próprias pessoas. E qual é o Deus que ele declarou? Ele declarou a morte, como eu falei, de deuses que foram criados para pessoas, para atender a atividades de pessoas individualistas. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que a gente chegue à conclusão. A gente chega à conclusão que quando Paulo ele está também em Atos 17, ele está num Areópago. E quando Nietzsche ele declara a morte desse Deus, não é o Deus de Paulo, de Atos 17, que é um Deus transcendental, que não está para trazer à tona e saciar a individualidade de alguém. Esse Deus não está aí para que a nossa individualidade fosse saciada através da sua própria existência. Pois até diz Freud que Deus é um delírio da mente humana, pois está ali também para atender a necessidades individuais do ser humano, e só existe no seu próprio delírio. Então, senhores, quando Paulo chega no Areópago e mostra diante de tantos altares a tantos deuses lá em Atena, o que acontece? Ele forma o seu argumento dizendo que lá não tinha nenhum nome, e o nome do altar era Altar ao Deus Desconhecido. E esse Deus não é um Deus desconhecido para a sociedade de antigamente, pois havia até uma cultura que se pregava na cidade que ao esquecer desse Deus, a cidade seria alcançada por alguma praga. Então, o que acontece com os atenienses? Estavam passando por um male, claro, por ter abandonado o Deus que não precisa da nossa existência para existir, o Deus de verdade, o Deus dos moniteístas. Para ficar mais claro, esse Deus que Freud ele declara a morte é um Deus politeísta, é um Deus que as pessoas criaram com a própria mão, fizeram com as próprias estacas, deram formas e até modelos. Então ele declara a morte desse Deus individualista. E Paulo está agora pregando a um altar, a um Deus desconhecido, para aqueles que estavam lá, que eram jovens atenienses, preocupados com a crítica filosófica
e a discussão genealógica, mas o que Paulo ele não se prende a essas coisas. Ele, em um lugar onde contavam fábulas, onde faziam tribunais, ele agora está presente ali para mostrar quem é aquele Deus que eles estavam se distanciando dele. E eu entendo que Nietzsche ele se distanciou um pouco dessa existência ao ponto de procurar Deus, como fez o cineasta Morgan Freeman. Foi à procura de Deus em vários lugares para tentar buscá-lo, mesmo ele não tendo buscado no lugar certo, que era através da oração, da leitura da Bíblia e do próprio sofrimento, que ele se revela através dessas coisas, segundo Lutero. Então, senhores, o que eu quero apresentar para os senhores neste dia é que o que Paulo apresentou quando ele chegou ao Areópago, o altar ao Deus desconhecido, começou a discursar sobre ele, dizendo: ele não é uma coisa nova, senhores atenienses, gregos ou de outras civilizações que eu quero discursar hoje. Eu quero vos falar de um Deus que criou o mundo, o universo, e teve que morrer pelas pessoas e ressurgir no terceiro dia para trazer esperança para aqueles que estavam vivos, ainda aqui embaixo. Ele começa a discursar do Gênesis ao Apocalipse, mostrando a evidência e a clareza de um Deus que resistiu à morte. E se hoje fosse pedir ajuda a algum filósofo, eu, claro que se voltasse ao tempo e dissesse: Confúcio, me ajuda a discorrer esse problema, pois eu creio que tu podes solucioná-lo. Ele disse: eu não poderia resolver o teu problema, porque mais cedo ou mais tarde a morte irá me alcançar e eu não poderei resolver o teu problema. Se perguntasse a Nietzsche, pode me resolver o problema? Se a câmara se voltasse ao tempo e voltasse e dissesse para Nietzsche, perguntasse: Nietzsche, resolve o meu problema lá no meu futuro, pois eu estou com dificuldade em resolvê-lo. Acredito também que Nietzsche não poderia resolver esse problema, já que a morte também lhe alcançaria. Se perguntássemos a Freud, você que criou a psicanálise, entende o comportamento da mente humana, Freud, eu vou voltar no passado para conversar contigo para tu resolver um problema no meu futuro. Acredito que ele não poderia dizer: eu não estar ao meu alcance, porque mais cedo ou mais tarde a morte vai chegar ao meu alcance e eu vou perder a oportunidade de poder lhe dar uma sugestão para a resolução do seu problema. Mas se perguntássemos a Jesus: Jesus, resolve o meu problema? O Deus que não precisa de existência para poder existir, o Deus dos monoteístas, é dele que eu quero vos falar neste momento. É esse Deus que Freud ele desconhecia a natureza desse próprio Deus. Ele não declarou a morte desse Deus que ele não conhece. Ele declarou a morte de um Deus que foi criado para atender princípios individualistas. Que se você gostou desse vídeo, não se esquece não, deixa o like, se inscreve no canal, tá certo? Para que nós continuemos a postar esses vídeos e esses comentários para que você possa entender um pouco mais sobre Deus e o que ele tem proposto para você nesta geração. Então Nietzsche ele não declara a morte de um Deus monoteísta, ele declara a morte de um Deus politeísta, criado para atender às necessidades humanas. E o Deus que nós servimos, ele não foi criado, ele não está lá para atender às nossas necessidades, mas para dar para nós a oportunidade de o servirmos com alegria, pois é um privilégio servir a esse Deus que é transcendental, ressuscitou dentre os mortos e provou o seu amor para com aqueles que estão aqui na terra. Amém? Deus abençoe a tua vida. Espero que eu tenha esclarecido essa tua dúvida. Deus abençoe a tua família em nome de Jesus.